Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos ajude em mais esta meditação e faça-nos crescer na graça e no conhecimento. Que os enfermos alcancem a cura através da palavra. Bem, nosso assunto, muito conhecido, caminhos. Bom, estamos aí começando um novo mês e às vezes a gente diz, agora será diferente. Bom, pode até que seja diferente se nós mudarmos a forma de fazer as coisas, de ver e de crer, em muitos casos. Porque se está errado, se nós persistirmos naquilo que está errado, vai continuar errado. Então, às vezes temos que mudar, né? Deixar os nossos próprios caminhos para seguir o caminho que é Jesus. Como ele mesmo diz em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós queremos seguir a Jesus com os nossos próprios entendimentos, nossos próprios caminhos, nossa própria luz. Eu vou seguir a Jesus, mas do meu modo. Não, você não pode seguir a Jesus do seu modo, porque a inclinação do homem é má desde a sua meninice. Então não pode seguir a Jesus, porque Jesus diz, aquele que quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso aí não é uma suposição, não é um si. Aquele que quiser, é uma afirmação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bem, na vida se encontram dois caminhos, um curto e outro longo. O curto te dá as coisas ali naquele momento, instantaneamente, é rápido, sem lutar, sem dificuldades. É o sim e o não. O longo, o curto te dá as coisas ali naquele momento, rapidamente. São os prazeres momentâneos, pecaminosos, e que ao final estará te dando desgraça. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. As oportunidades para pecar, elas são constantes, a todo momento. Mas como purificará o mancebo o seu caminho? Diz o salmista no Salmo 119, observando-o conforme a tua palavra. Bem, voltemos então a um assunto primordial. O caminho é a doutrina, é o ensino. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 8, vamos ver o que Lucas escreveu. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, dos ensinos de Paulo, perante a multidão, então Paulo retirou-se deles e levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Vejam bem que é apontado um caminho perfeito, um alto caminho. Este caminho o ímpio não dá conta de andar por ele, mas os loucos conseguem. Os destemidos, os corajosos, conseguem andar por este caminho, mas o ímpio não. Porque o ímpio não pode andar no caminho da verdade. O caminho da verdade e o caminho da mentira, eles são diferentes. Mas, às vezes as pessoas preferem escolher o caminho mais bonito, mais florido, mais curto, portanto, e a maioria tem a tendência de escolher aquilo que mais lhe agrada. Mas você, meu irmão, nós devemos observar isso. Não é o que nos agrada. Porque se nós formos fazer a nossa vontade, estaremos contrariando a Deus. E às vezes nós precisamos de contrariar-nos a nós mesmos. Renunciar, isso chama-se renunciar os seus próprios desejos e às vezes direitos. Renunciar, tomar a cruz, para então ganhar o reino dos céus. Bem, mas Paulo, ele estava ali, ensinando o caminho, a doutrina de Jesus, tentando tirá-los de uma condição que não era a condição que poder colocá-los na vida eterna. Agora, de repente as pessoas, ao buscar apenas os prazeres momentâneos da vida e não renunciar os desejos da sua carne, lá na frente, ela acorda que aquilo não valeu a pena. Você simplesmente estava destruindo-se a si mesmo. Agora o longo caminho, que é cheio de desafios, pedras no caminho. Porém, olhe lá na frente o resultado. Mas então as pessoas dizem, o que me importa é viver agora, eu só tenho essa vida. Bom, se você crê que só tem essa vida, então viva. Seja um pecador para valer, né? Entrega a sua vida à dissolução, ao pecado, à idolatria, à mentira, ao crime, ao roubo. Você só tem essa vida. Mas note bem, aquele que escolhe o caminho da vida, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não tem só essa vida, aqui não. Esta morte aqui, se você tomar remédio, você vai morrer. Prolonga um pouco os dias de vida, tem uma vida mais saudável aqui, se você se alimentar melhor, evitar os vícios como o fumo, o álcool, as drogas, a alimentação sintética, pode aumentar seus dias aqui de vida. Quantos anos? 10? 15? 20? Mas lá na frente tem a morte. Se você não usar nada disso, então você diz, o fulano nunca fumou, nunca bebeu, nunca fez isso, aquilo e morreu. Bom, essa vida aqui é morte, todos sabemos. Mas há uma promessa de não passar pela segunda morte. Agora, vale a pena viver uma vida boa nessa primeira vida? Vale também. Você não estará gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão,
aquilo que não é salutar. Agora, nessa vida aqui, você tem que vencer a si mesmo, não é o próximo. Não. Negue-se a si mesmo. Você não é o fulano lá que vai negar ele para você ser beneficiado, de forma alguma. Ela é cheia de desafios. Não foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, que nós lemos na abertura de nossa programação neste dia de hoje? Exatamente. Jesus já falou isso para nós. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. Agora Jesus fala algo aqui que não é para os fracos, que não é para os cheios de desejos do mundo, de grandeza, e são poucos os que a encontram. Que tal você observar se você está entre os poucos ou entre a multidão? Jesus assim está dizendo. Agora nós vamos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3, no verso 10. Diz assim a palavra. Paulo estava falando sobre o ministério de Moisés, no primeiro verso. E que Moisés foi fiel como sacerdote ali, como profeta. Mas assim no verso 7 ele já vai se dirigir a Jesus, a Cristo, que é superior a Moisés. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Como nós lemos em Atos 19, no capítulo 8, o que Lucas escreveu ali? Eles fizeram o quê? Amoleceram seus corações para ouvirem a palavra? Não. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Então eles se endurecem contra a verdade e se vangloriam das suas multidões e falam mal do caminho da verdade. Então Paulo estava dizendo, trazendo aqui, como mensageiro nosso dos gentios, o apóstolo, nos instruindo. Não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. No deserto eles endureceram o coração, queriam voltar para a escravidão do Egito. Isso é a realidade, de todo tempo é assim. Então não endureçais os vossos corações contra a palavra, para seguirdes a uma doutrina antipalavra. Isso é as Escrituras. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. O que é a voz de Cristo? Sua palavra. São as minhas palavras? Não, as palavras da Bíblia. Não posso torcê-las
devo cumpri-las em mim. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, para muitos e muitos, Cristo morreu em vão, porque eles endurecem os seus corações contra Ele, contra a sua doutrina, contra os seus ensinos, levantam-se contra o seu caminho, para seguir um outro caminho, que não é o caminho da vida, pensando que é da vida. Não observam as Escrituras, por estupidez, por ignorância, por um coração pedernido, não querem conhecer a verdade. Agora o caminho, ele é cheio de desafios. O caminho estreito, ele é cheio de desafios, ele tem pedras, ele tem espinhos, ele é apertado. A minoria usufrui também de sua glória. A minoria usufrui das suas dificuldades, mas vai usufruir da sua glória. Eles ressuscitarão na primeira, e sobre eles não tem poder a segunda morte. Então veja bem, a quem vai seguir, a quem estás a seguir, em que caminho estás andando, qual que é o seu ensinador? É um homem ou é o Espírito Santo? Deus te abençoe, te ajude e que isso possa fazer um efeito benéfico em toda a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.